Bom dia, sexto ano. Mais uma semana se iniciando, nossa primeira semana de maio, hoje 3 de maio de 2021. A nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade à aula de semana passada, que foi sobre origens da humanidade. Na nossa aula anterior, nós vimos um pouco sobre as teorias que deu origem à humanidade. Vimos sobre a mitologia grega, vimos sobre o cristianismo judaico-cristão e vimos sobre a teoria da evolução. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver a evolução do Homo. Homo é a evolução dos primeiros homens até os homens atuais que nós temos nos dias de hoje. Eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Gênero Homo. A seguir, nós iremos ver algumas representações e características de espécie do gênero Homo. Aí nós temos a imagem representando. Primeiro, aí, claro que é da evolução, né? Aí temos aí como se fosse o macaco até evoluindo para o homem atual. Nós temos o primeiro, o Homo habilis, que quer dizer homem habilidoso. Por que ele tem esse nome? Ele tem esse nome porque, segundo os pesquisadores, esse hominídeo, ele produziu os primeiros instrumentos de pedra e madeira. Esses instrumentos serviam para ajudar ele a procurar alimento, como lanças, né? Ele fazia lanças com madeira e ossos, pedras também, para pegar peixes, pegar frutas, para cortar. E onde ele viveu? Ele viveu aproximadamente 2 milhões de anos no continente africano. Outras informações sobre ele alimentava-se de vegetais e carne. O segundo que nós temos aqui, ele é o Homem erectus, homem ereto. Por que ele tem esse nome? Ele foi a primeira espécie a ter uma postura mais ereta. Ou seja, o anterior ele já tinha uma postura mais de animal, né? Como nós podemos perceber. Já ele já se foi evoluindo mais para parecer mais com o homem. O que lhe permitia, por exemplo, ele enxergar a distância maior e ter as mãos livres para encontrar sua caça e se proteger de predadores. Quando e onde ele viveu? De aproximadamente 2 milhões de anos até cerca de 300 mil anos atrás, em regiões do continente africano, europeu e asiático. Lembrando que esse homem aqui ele já é a evolução do homem anterior. Outras informações sobre ele. Esse hominídeo, ele aprimorou os instrumentos de pedra e passou a caçar de maneira mais organizada. Ou seja, os instrumentos que foi criado pelo homem anterior, esse homem aqui ele já foi aprimorando para ter mais facilidade na caça e em outras atividades que ele poderia fazer. Além disso, ele foi o primeiro a utilizar o fogo. Em terceiro, nós temos o Homo neanderthalensis, ou Homem de Neandertal. E por que ele tem esse nome? Ele tem esse nome porque fósseis dessa espécie, da espécie dele, foram encontrados pela primeira vez na região do Vale de Neander, na Alemanha. Ou seja, o nome dele está associado a onde o fóssil dele foi encontrado. Quando e onde ele viveu? Ele viveu de aproximadamente 135 mil anos até cerca de 34 mil anos atrás, em parte da Europa, do Oriente Próximo e da Ásia. Outras informações sobre ele. Esse hominídeo ele desenvolveu instrumentos de pedras como facas, raspadores e pontas de lança. Ou seja, alguns dos instrumentos ele foi criado e alguns ele só praticamente evoluíram o instrumento, eles deram mais vida ao que já existia. A construção desse instrumento exigia muito controle nas mãos e uma ideia prévia mais exata do trabalho a ser realizado. Segundo pesquisadores, o homem neanderthalensis já possuía uma linguagem falada, cuidava dos mais idosos e dos doentes, além de colocar flores e pedras nas sepulturas quando enterrava seus mortos. Ou seja, o homem de Neandertal, ele já era bem evoluído comparado aos outros que passaram. Ele já tinha desenvolvido algo muito mais além do que os outros desenvolveram. Além das
criações que ele criaram, eles já produziam afeto com as pessoas, já cuidavam e já até sentiam falta quando essas pessoas partiam. E por último, nós temos o Homem Sapiens, que quer dizer homem que sabe. Por que ele tem esse nome? Ele recebeu esse nome por ter desenvolvido a consciência reflexiva, ou seja, ele já era capaz de pensar muito mais além do que os três anteriores. Ele era capaz de pensar sobre o seu próprio pensar e agir, ou seja, no momento que ele ia fazer alguma coisa, praticar alguma coisa, ele já tinha uma capacidade mais ainda de pensar sobre o que ele iria fazer. Quando e onde ele viveu? Há evidências arqueológicas que datam cerca de 200 mil anos atrás, encontrados na África. Outras informações sobre ele. Essa é a espécie de qual fazemos parte. É o ser humano moderno, que é o que nós temos, que é o que nós somos hoje. Além da consciência reflexiva, os sapiens aprimoram a linguagem falada e escrita, a produção de tecnologia e a capacidade de expressão artística a partir de 10.000 a.C. Eles desenvolveram a agricultura, criação de animais, a organização dos primeiros centros urbanos e várias outras coisas que nós temos nos dias de hoje. E vale lembrar que o gênero Homo, ele faz parte da teoria da evolução, que foi a evolução do homem até os dias de hoje. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.